Meus amados irmãos, irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Modelo Byte, o estudo sobre seitas. E este é o episódio, que eu falo a respeito do controle emocional. Se você perdeu algum dos episódios anteriores, já está disponíveis aqui no canal no YouTube. Tem uma playlist sobre o modelo Byte, ou quiser escutar no formato em áudio no Spotify. Sejam muito bem-vindos. Aqui é o apresentador Ian Vitor. Para quem não me conhece, moro em Manaus, e aqui em Manaus a temperatura deste exato momento, aqui está muito quente, meus amigos, muito quente. E a fumaça devido às queimadas, né? Que a coisa aqui tá feia, complicada. A temperatura agora em Manaus, 33 graus. A máxima é de 35 e a mínima 27. Muito quente, meus amigos, muito quente. Calor é de rachar. E por isso estou de jeito com essa camisa aqui, né? Uma camisa aqui de caminhada. E é uma coisa horrível. O calor tá insuportável. Eu liguei um pouco do ar. Eu desliguei devido, né, à energia, né? A gente sabe que quando fica muito tempo com o ar-condicionado ligado, a energia vai nas alturas. E também vou ligar um pouquinho, só um pouquinho. Energia, né? O ar-condicionado gasta muita energia. Mas não adianta, né? Que como é quente, tem que ligar de vez em quando para gelar um pouco, né? Enfim, vamos voltar ao assunto do modelo Byte, controle emocional. E quais são as características de uma seita que controla, né, as pessoas, né? Controle o emocional das pessoas. Como é que os líderes sectários fazem? A estratégia deles. Primeiro, manipular e restringir o leque de sentimentos. Algumas emoções e necessidades são consideradas más, erradas ou egoístas, ou seja, uma manipulação dos sentimentos, né? Ensine técnicas de bloqueio de emoções para bloquear sentimentos de saudade, raiva e dúvida. Ou seja, um líder sectário, ele tem o poder de fazer técnicas de bloqueio de emoções. É como se fosse uma lavagem cerebral, né? É como se fosse uma lavagem cerebral nas pessoas, fazendo que essas pessoas concordem com as opiniões dele, que somente a opinião dele é verdadeira, né? Isso é uma pura lavagem cerebral, bloqueio das emoções, faz com que o membro não tenha sentimentos de saudade, raiva, dúvida. Como eu disse nos episódios anteriores, os líderes não gostam de ser questionados. O líder de uma seita, ele não gosta do pensamento crítico. Ele odeia incisivamente do debate de ideias. Ele odeia isso. Ele quer que os seus membros sigam a opinião dele e que não possam duvidar dele e que não ousem questioná-los, porque se questionar, serão punidos. Faça a pessoa sentir que os problemas são sempre culpa dela, nunca do líder ou do grupo. Ou seja, se uma pessoa, um erro, entre aspas, de criticar o líder, de querer denunciar esse líder de uma seita, o líder vai fazer o seguinte: não se preocupe, você é totalmente culpada, você merece ser punido. Ou o membro vai dizer: oh, desculpe, eu me sinto culpado.
se sente culpa, mas o líder que pratica algo de errado, ele não tem culpa, entendeu? 4, promova os sentimentos de culpa ou dignidade, ó, veja só, ou de indignidade, como culpa de identidade, você não está vivendo de acordo com o seu potencial, ou seja, sentimento de culpa. Aquelas frases de efeito que um líder de uma seita faz. Lembra dos episódios anteriores sobre a incentivação apenas de pensamentos bons e negativos, uso de linguagem carregada, uso de clichês? Aqui do lado, ó, controle do pensamento. O episódio está disponível anteriormente, mas resumindo, o uso de linguagem carregada e clichês que restringem conhecimento. Eles inventam uma conversa, um meio de comunicação para que os membros possam entender. Olha, essa palavra não pode ser usada, vamos substituir por outra. Olha, coloque o pensamento negativo, pensamento positivo, foque no positivo, foque tudo que é bom e adequado. É assim que o líder de uma seita faz. Aí, ó, culpa de identidade. Você não está vivendo de acordo com o seu potencial. Sua família é deficiente. Seu passado é suspeito. Suas afiliações são imprudentes. Seus pensamentos, sentimentos e ações são irrelevantes ou egoístas. Culpa social e culpa histórica. Ou seja, esse sentimento de culpa. Não, a culpa não é do líder, e sim a culpa foi de uma pessoa lá do passado que fez isso comigo, ou eu suspeito do meu passado alguma coisa horrível. É assim, líder de uma seita tem essa estratégia de enganar os membros. Instilar medo, ou seja, incentivar o medo nas pessoas, falar sobre algo que elas possam se assustar, né? Aí, estilar o medo como medo de pensar independentemente, não pode ter seu pensamento crítico, o mundo exterior, os inimigos, perder a salvação, ou seja, se você não devolver isso, você está condenado ao inferno, tipo isso. Deixar ou ser rejeitado pelo grupo, olha, você está afastado do grupo, você foi desassociado. Então, essa pessoa desassociada não pode ter contato com outros irmãos. E desaprovação dos outros. Cadê aqui? Extremos de altos e baixos emocionais. Bombardeio de amor e louvor em um momento, então declarando que você é um pecador horrível, né? Confissão ritualística e às vezes pública de pecados, ou seja, o líder de uma seita ele faz com que os membros fazem eles possam rejeitar aquela pessoa devido ao pecado. Aí muitas vezes faz uma confissão ritualística, né? Uma confissão por meio de um ritual e até uma confissão pública. Aí essa confissão pública, exemplo, um membro denuncia o líder da seita devido a um assassinato, assédio sexual e manipulação mental. Daí, o líder da seita descobre que ele está condenando ele. Daí, os membros próximos, os irmãos próximos desse líder, eles pegam esse rapaz que está denunciando e eles fazem coisas terríveis no rapaz, né? Uma punição bem severa. E o líder da seita, ele força esse membro dizer que o que ele fez de denunciar o líder é pecado. E muitas vezes essa confissão, entre aspas, é levada para o meio da comunidade lá da seita e os membros rejeitam este rapaz que denunciou às autoridades este líder. Entendeu? Oitavo e último, doutrinação de fobia.
inculcar medos irracionais sobre deixar o grupo ou questionar a autoridade do líder. Ou seja, o líder não pode ser questionado. Eu já falei isso várias vezes aqui, né, na série Modelo Byte. O líder não quer ser questionado, né? Aí, ó, nenhuma felicidade e realização possível fora do grupo. Ou seja, se você sair do grupo, você não vai ser feliz. O líder da seita diz isso. Consequências terríveis se você sair: inferno, possessão demoníaca, doenças incuráveis, acidentes, suicídio, insanidade mental, 10.000 reencarnações, etc. Ou seja, o membro dessa seita descobriu coisas terríveis desse líder e ele consegue sair dessa seita. Daí os membros que continuam neste lugar dizem para o rapaz que saiu: olha, você deixou a irmandade. Ou seja, você vai ter uma vida infeliz, vai ser condenado ao inferno e vai ser enterrado. Você vai ser rejeitado pela sociedade. Um membro da seita faz isso com alguém que saiu da seita, descobriu uma saída de um meio autoritário, de um lugar autoritário. Outro, muitas vezes o membro evita aqueles que saem, medo de ser rejeitado por amigos e familiares. Nunca é uma razão legítima para sair. Aqueles que saem são fracos, indisciplinados, não espirituais, mundanos, com lavagem cerebral pela família, conselheiro ou seduzidos por dinheiro, sexo ou rock and roll. Ou seja, um cara que sai de uma seita, ele é rejeitado pelos amigos, pela família e tipo, os membros, o líder da seita, ele faz ameaças ao membro que saiu. Aí vai dizer: você é fraco, você vai ser rejeitado pela sociedade. Eu vou ficar de olho em você, eu vou atrás de você. O líder da seita faz isso com o membro que sai. Quando o membro sai, o líder da seita diz: você vai ser rejeitado pelos amigos daqui da comunidade. Aí vem comunidade, a palavrinha é um eufemismo. Ó, você vai sair da comunidade, vai ser rejeitado pelos amigos, você é fraco, você vai ser condenado ao inferno, você vai morrer, etc. Ou seja, ameaça. E por último, ameaça de dano a ex-membros familiares. Quando alguém se liberta de uma seita, esse jovem, esse rapaz, essa moça, ele é perseguido pelo líder sectário. E essa perseguição pode levar à morte. Pois bem, você entendeu tudo sobre o modelo Byte, o estudo das seitas, os controles de comportamento, informação, pensamento e emocional. Espero que você tenha entendido sobre essa série Modelo Byte e que este é o penúltimo vídeo da série. No próximo vídeo eu vou falar de um assunto muito importante e que tem a ver com o modelo Byte. Muitas vezes é pela inocência e outras é por autoritarismo mesmo. Não aceita o pensamento contraditório, não entende que isso é um assunto secundário. Então, aguarde que nos veremos no próximo episódio, o último episódio da série Modelo Byte. Nos vemos em breve.